Beraldo e Mota, a gente vai tratar, inclusive, do 7 de setembro em Brasília, esse esvaziamento que acabou surpreendendo muitas pessoas. A gente vai tratar disso. Só queria destacar um outro aspecto do evento, do ato na Paulista, porque essa manifestação também contou com a presença dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, Marina Helena e Pablo Marçal estiveram nesse protesto, mas nenhum deles discursou no evento. O prefeito, que disputa a reeleição, e também a candidata do Novo, chegaram a subir no trio elétrico, mas não discursaram. A polêmica maior envolveu Jair Bolsonaro e Pablo Marçal, que diz ter sido impedido de subir no trio. De acordo com o ex-presidente, o empresário foi barrado por chegar apenas no fim do ato e tentar fazer palanque às custas dos outros. Já Marçal afirmou que voltou ao Brasil e foi direto no ato da Paulista e que, apesar de não ter subido no trio elétrico, foi recebido com apoio maciço do público que lá estava. No dia da independência do Brasil, Tabata Amaral fez uma caminhada na Zona Norte de São Paulo e Guilherme Boulos na Zona Sul. José Luiz da Atena não teve agenda pública. Mota, 7 de setembro, apesar de apartidário, também foi explorado politicamente, ainda mais que nós estamos justamente em campanha para as prefeituras. No caso aí, em destaque, Prefeitura de São Paulo. Os que estiveram na Paulista, obviamente, querem o apoio dos seguidores de Jair Bolsonaro e querem reforçar a ideia de que são conservadores. É do jogo, faz parte na dinâmica de uma campanha eleitoral, é isso mesmo? Claro. Eu achei a manifestação boa. E diversidade é isso. Cada um participa do seu jeito, cada um dá a sua contribuição. É lógico, alguns são sinceros, outros estão apenas surfando na onda. Mas isso é a política, sempre foi assim e sempre será. Agora, o que se torna cada vez mais evidente quando você presta atenção ao que está acontecendo e ao que algumas pessoas têm coragem de dizer, é que a situação atual do Brasil é insustentável. Eu já disse várias vezes, é um erro personalizar a questão. Eu acho isso um erro grave. Não chegamos ao ponto em que estamos hoje pelas ações de uma única pessoa. Basta uma rápida reflexão para concluir isso. A insegurança jurídica que o Brasil vive hoje é resultado da ação e da omissão de muita gente. Essa insegurança jurídica um dia precisa ser corrigida. Todos os erros que foram cometidos precisam ser reparados e todas as responsabilidades apuradas. Quanto mais cedo isso acontecer, melhor. Você, Cristiano Beraldo, a participação de candidatos à Prefeitura de São Paulo nesse ato do dia 7 de setembro. Então, qual é a primeira análise que a gente precisa fazer? Quais aspectos nós devemos entender diante da participação desses três? Três disputariam, então, os seguidores de Jair Bolsonaro. Precisa ver qual discurso cola melhor, né? Claramente, qualquer evento durante campanha, estamos aí no auge da campanha para prefeito esse ano, qualquer evento que reúna populares, os candidatos têm que ir, ou pelo menos eles devem ir caso as pautas que façam aqueles populares se reunirem sejam alinhadas com as suas campanhas. E nesse ano a gente sabe que houve um acordo entre o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro com o atual prefeito Ricardo Nunes, e o PL apoia Ricardo Nunes de forma oficial. Então, os candidatos a vereador estão ali fazendo a divulgação do Ricardo Nunes, ou boa parte deles. O tempo de televisão do PL está à disposição, está sendo usado pelo candidato Ricardo Nunes, e essa formalização de apoio se dá num contexto em que o partido teve espaços garantidos na prefeitura e certamente terá num eventual segundo mandato de Ricardo Nunes. Mas como o bolsonarismo ele é maior do ponto de vista de repercussão que o partido PL, os outros candidatos que têm agendas e pautas que são alinhados com o ex-presidente
querem estar ali sendo vistos ao lado do ex-presidente. Mesmo que no discurso, e a pauta de ontem era espinhosa, porque você não ganha uma eleição para prefeito, sobretudo em São Paulo, com um discurso radical, digamos assim, um discurso anti-establishment e contra o STF e tal. Esse discurso ele pega uma parte significativa do eleitorado, mas não é suficiente para ganhar. Você tem que encontrar um equilíbrio. E é muito difícil, como se essa disputa para a Prefeitura de São Paulo ela foi nacionalizada, ou seja, a polarização nacional ela está muito claramente traduzida nessa eleição municipal de São Paulo. Você vê os candidatos rebolando ali para trazer esse eleitor que apoia o Bolsonaro, mas não se distanciar dos eleitores de centro e tal. Então, os candidatos que foram ali foram nessa expectativa. E o Pablo Marçal, ele foi extremamente atacado, foi atacado pelo próprio Bolsonaro, foi atacado pelo pastor Silas Malafaia, que foi o grande organizador de mais essa manifestação. Vários bolsonaristas já começaram a olhar diferente para Pablo Marçal, porque ficou feio. Era uma manifestação com pauta definida. Ou você tem uma opinião sobre essa pauta, ou você não aparece. Essa história de chegar no final, dizer, estava muito ocupado com uma reunião com o presidente de El Salvador, que não aconteceu, que não é verdade, mas enfim, vir com essas desculpas não é razoável num momento desse. Então, ele passou a ser atacado, coisa que ele não tinha sido até o momento. E os tracks internos das campanhas começam a mostrar um Pablo Marçal se enfraquecendo, alcançando um platô que é insuficiente até para ele ir para o segundo turno. Então, esta segunda-feira marca um momento delicado da campanha de Pablo Marçal. Vamos ver como é que ele vai conseguir, ou se é que ele vai conseguir reverter esse mau momento, digamos assim, para a campanha dele. Enquanto o Beraldo concluía a análise dele, a gente exibe o vídeo que mostra o exato momento em que Pablo Marçal e seus assessores chegam naquela parte reservada aos oradores, aos participantes do evento. Ele tenta entrar numa área reservada e os seguranças não o autorizam. E aí ele acaba fazendo um gestual que gostaria de subir, não recebe a autorização e ele possivelmente vai para um outro ponto reclamando com toda certeza. Dávila, queria que você também trouxesse sua reflexão sobre a participação dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, um evento apartidário, em tese, todos os candidatos poderiam participar. Como bem disse o Beraldo, para participar, ou pelo menos para estar ali naquele caminhão de som, naquele trio elétrico, precisaria ter ao menos alguma conexão com as pautas que estavam sendo apresentadas ali. Datena e Guilherme Boulos e Tabata Amaral optaram em não participar. Foram 3. Pablo Marçal chegou no final, barrados no baile, e estiveram no trio elétrico Marina Helena e também o prefeito Ricardo Nunes, que tenta a reeleição. Dávila. Olha, Caniato, campanha política é isso. É a hora de mostrar as convicções que as pessoas têm em determinados valores e é hora também de desvendar os oportunistas. É isso que o 7 de setembro mostrou. Mostrou as pessoas que têm uma afinidade com essa bandeira, e não é de hoje, não é da campanha, que já pregam, defendem essas bandeiras há muito tempo, e gente que tenta pegar carona num evento onde reúne uma grande multidão. Mas isso é muito bom. É um jeito de decantar um pouco a verdade da mentira, os valores dos pretensos valores só para angariar voto, e tudo isso ajuda a melhorar o entendimento do eleitor antes que ele faça a sua própria escolha. Então são gestos, atitudes, defesas de valores e, como sempre lembra o nosso amigo Mota, conheça a história dos candidatos, vai pesquisar onde é que essa pessoa veio, o que ela fez, se ela já contribuiu de alguma forma para o mundo público, para a cidade, para o partido, para causas. E aí veja se há coerência entre o falar e o fazer. Essa é a melhor forma para se ter o voto consciente. Eu vou trazer a discussão sobre Brasília. Mota, só queria saber se você tem algum complemento sobre esse episódio que envolve Pablo Marçal. Teria chegado no final do evento, tentou
acessar aquela parte que dava acesso ao trio elétrico, ao carro de som. Enfim, e a manifestação de Jair Bolsonaro dizendo que ele tentou fazer palanque às custas dos outros. Mota. Eleição é uma guerra. Eleição é uma competição. O importante na eleição é ganhar. O segundo colocado na eleição não ganha nada. Então a gente tem primeiro que ter isso em perspectiva. Segundo, a gente tem que lembrar o momento que o Brasil atravessa. É um momento complicadíssimo. Há pessoas que nós sabemos que estão há bastante tempo levantando a sua voz, protestando, se arriscando, colocando em posição muito difícil. A gente sabe quem são várias dessas pessoas. Outras pessoas estão chegando agora nessa história aqui. Eu não quero fazer um julgamento duro demais. As pessoas podem estar chegando agora e ainda assim serem sinceras. O importante, como o Dávila falou, é olhar passado. Do ponto de vista eleitoral, em quem eu vou votar? Fácil. Olhe o passado da pessoa e veja se você acha que essa história é uma história que você gostaria de ter na vida de alguém que vai cuidar da sua cidade. Do ponto de vista político, se a gente ampliar um pouco mais a discussão, meus amigos, quanto mais gente nessa manifestação, melhor. Fulano está lá, mas o coração dele não está ali. Antes ele esteja ali, nessa manifestação, do que numa invasão de propriedade, do que em outra manifestação cheia de bandeira vermelha. Então a gente não pode ser purista ao ponto de reduzir daqui a pouco o nosso grupo a uma Kombi. Vai caber... Tem gente que nem sabe o que é Kombi, né? Tenho que pensar em outro carro pequeno aqui. Mas, e aí, num caso como esse, no caso da eleição, olhe o passado. Agora, no caso de alguém que chega agora, eu sugiro olhar para que direção aponta a bússola moral da pessoa. Quais são as ideias que essa pessoa está defendendo? Ora, eu sei, gente, que tem muitas pessoas que defendem as ideias que estão na moda só para tirar um proveito eleitoral, claro. Mas, de novo, antes isso do que defender ideias que são totalmente erradas e que a gente vê acontecer no Brasil todos os dias. A gente vê as pessoas defendendo a ideia de que o criminoso é um pobre coitado. A gente vê a autoridade defendendo a ideia que a melhor forma de combater as drogas é liberar as drogas. A gente vê as coisas mais absurdas sendo ditas como se fossem coisas boas e normais. Então, quando chega alguém nessa cena e diz: você não deve depender de ninguém, esqueça o Estado, construa você mesmo a sua riqueza e a sua prosperidade... Olha, eu acho que essa bússola aponta na direção correta. Eu não tenho condições de avaliar a sinceridade disso. Eu não tenho condições de dizer até que ponto isso é um discurso que resulta em benefícios para quem está dizendo. Eu só sei dizer o seguinte: essa é a direção correta. Enquanto a gente tem pessoas defendendo que o bom é invadir a propriedade de alguém, porque depois a justiça dá uma sentença dizendo que o Estado tem que te dar uma casa, isso é completamente errado. Então, quando a gente aponta a bússola moral para a direção certa, já é meio caminho andado. Agora, o resto, se é sincero ou não, se isso vai dar um resultado concreto ou não, só o futuro dirá.